Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui juntos para falar sobre esse tema que está tocando as vias da internet e as mídias sociais num sentido desagradável, onde a cada dia que passa cresce mais no meio dos jovens, dos adolescentes, esse problema do incel, celibatários involuntários. Então, como nós já vimos naquele vídeo que eu já postei nas minhas redes sociais, Renato Perches Queiroz, se você não viu, volte lá para ver. E esse vídeo eu não quero especificar conteúdos religiosos, eu quero só dar a conhecer a você pai, a você mãe, a você jovem, a você adolescente, qual é a característica, quais são as ideias, o que passa nesse ambiente do incel, desses celibatários involuntários. Antes de mais nada, você deve saber que é uma sociedade digital organizada. Eles são organizados de uma tal maneira que o ambiente dele é chamado de manosfera. Mano de masculino, esfera de atmosfera, ou seja, é um ambiente totalmente masculinizado, machista, opressivo, vingativo, odioso, que tem por finalidade conseguir a liberalização para eles do sexo com mulheres, principalmente das mulheres que dizem não, porque eles se sentem totalmente excluídos de serem, conseguirem e vivenciarem relações sexuais com mulheres. E a partir dessa ideia de uma frustração, eles começam a criar uma série de ideias. A primeira das ideias deles, que você deve saber e ficar atento, pai, mãe, jovem, é o seguinte: é que as mulheres são sempre culpadas em todas e quaisquer situações. Elas são provocativas, ou são exageradas, ou são dissimuladas. Provocam e depois dizem não. A outra ideia deles é que a maioria das mulheres, 80% das mulheres, preferem 20% de homens exitosos, ou seja, eles dizem que as mulheres que são conhecidas como Stacies, mulheres atrativas, buscam os Chades. Quem são os Chades? São os homens atrativos. A outra coisa que eles dizem, que eles têm como ideia fixa, é que eles são pessoas que foram postas de lado por uma sociedade onde só consegue sucesso a masculinidade com poder. Quem tem poder financeiro, aí sim vai conseguir ter uma vida sexualmente ativa, sem frustrações. A outra coisa que eles querem e fazem questão é deixar muito claro que essa redistribuição não é uma redistribuição de renda, mas a redistribuição sexual deve ser forçada. Se eles não são e não conseguem conquistar uma mulher, então eles vão fazer tudo para tomar à força essa sexualidade buscada contra uma mulher. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque eles são jovens, normalmente jovens menores de 30 anos, que têm buscado na internet, você pai, você mãe, fique atento, tem buscado na internet, primeiro, massacres, tem feito buscas de tiroteios em escolas, uso de armas perfuro-cortantes, uso como se entrar em um grupo terrorista e também uso excessivo de pornografia. Você pode muito bem buscar no telemóvel do seu filho, do seu jovem adolescente, do seu amigo, esse tipo de busca na internet. Caso tenha cuidado, ele já está sendo indiciado nessa manosfera que é o ambiente desses celibatários involuntários. A maioria desses jovens que estão participando desse incel, dessa comunidade digital organizada, é uma tendência da depressão e ao suicídio. Pasmem, cada 1 de 5 já estão pensando em suicídio. Que loucura! Eles estão apresentando um elevado nível, presta atenção, de frustração, de querer viver em soledade e sozinhos, uma sensação de não pertencer ao ambiente onde eles vivem. Terceiro, eles têm um baixo nível de tolerância. Eles não conseguem tolerar nada, principalmente se eles têm que ouvir a palavra esperar. Eles não conseguem esperar e não admitem um não.
Talvez você tenha essas áreas em outras áreas a não ser sexualmente, mas preste atenção que esses jovens já podem estar sendo induzidos para outras áreas das vidas a terem essas características. Outra coisa fundamental e clara característica desse grupo de indivíduos celibatários involuntários é a não capacidade de gestionar uma perda amorosa. Quando recebe um não de uma relação amorosa, termina um noivado, termina um namoro, é uma loucura, parece a morte, eles se sentem as piores pessoas do mundo. E a partir daí fica na flor da pele desses jovens uma violência tremenda, tremenda, tremenda. Sabe como esses jovens se veem, esses celibatários involuntários? É horrível. Hoje, falando com a Lucy, nós vimos que o demônio da baixa estima é tremendo na vida desses jovens. Eles se sentem os excluídos, eles se sentem os descartados, eles se sentem como pessoas sem êxito social algum, sem atrativos físicos nenhum, não se sentem minimamente bonitos e sem tão pouco domínio social. Eles gostam, amam o fatalismo, estão sempre dizendo que eles são os coitadinhos, eles têm o que eu digo sempre, a síndrome do pobrinho, ele é o coitadinho, ele é o mais sofrido de todos, e eles necessitam desses conteúdos tóxicos que eu falei no início, massacres, uso de arma de fogo, grupos terroristas, pornografia, para se sentirem bem, e eles chegam a uma conclusão que eles dizem que eles são inferiores a todos os outros homens, e eles garantem para eles mesmos que essa situação nunca será mudada. E por esse fato de se verem nessa situação de nunca serem mudados as suas próprias situações, eles vão partir para a violência de toda forma. O importante agora é entender a linguagem que eles usam, porque de repente na sua casa um jovem está usando alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, eles são os alfas. Alfa é aquele homem que consegue mulheres. Esse meu amigo é o beta. O que são os betas? São aqueles que se deixam manipular por mulheres. Esse é do tipo sigma. Quem são os sigmas para os celibatários involuntários? São os homens solitários. Esse é o PVA. PVA é aquele que ama mudar a imagem para conseguir alguma coisa. Como eles se chamam a si mesmo? Eles indicam como kidney bean, ou seja, um homem incel, ele tem como um emotion um feijão. Então eles se sentem os piores homens do mundo, são como um simples grão de feijão. Eles dizem muito a respeito do White Knight. Quem é o cavaleiro branco? Por quê? Eles dizem que o cavaleiro branco é o único que pode defender as mulheres. Sabe quem é o cavaleiro branco? Eu acho que eles tiveram uma revelação de Deus nesse sentido. E chamam as mulheres de as bonitas são as Stacies, e as mais feias eles as chamam de femoides. Sabe o que são as femoides para esse grupo de indivíduos celibatários? Eles se chamam femoides as mulheres objetos, ou seja, eles têm um linguajar terrível. E todas as vezes que eles passam a ter essas ideias tóxicas é porque eles tomaram as pílulas. Então, muitas vezes, você tem que estar atento numa conversa ou num chat que, porventura, você olha do seu filho ou de um jovem, que eles estão falando, nós já estamos tomando as pílulas. Tomando as pílulas não significa que eles estão tomando um remédio para se sentirem melhor. Tomando a pílula que eles já estão tendo ideias tóxicas. E para isso, eles tomam 2 tipos de pílula que eles indicam nessa roda como uma forma de se expressar, que é a pílula vermelha, que ilumina a pessoa a ter cada vez mais ideias tóxicas, e também as pílulas negras, que são para entrar no modo de fatalismo, cada vez pior. Então, quando nós entendemos toda essa manosfera, esse ambiente que esses jovens estão vivendo, nós vamos conseguir mais poder diagnosticar e ajudar os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes a saírem dessa situação. Eu estou assustado com isso porque a cada dia que passa eu tenho visto e convivido
com algumas dessas informações. Então preste muita atenção. Talvez você hoje ainda não tenha neto, não tenha filho na idade adolescente, mas ontem mesmo no consultório, sábado mesmo, conversando com uma mãe, ela estava desesperada aqui na Holanda, porque quando eu comecei a conversar com ela e falei dessas características, ela falou: eu vou agora para minha casa e vou falar com meu marido e nós vamos começar a pesquisar tudo sobre isso, porque nós temos certeza que hoje o meu filho já está envolto nisso. Então, preste atenção, tome cuidado, vá atrás, veja as conversas, veja as linguagens dos seus filhos, veja o que ele está vendo na internet, porque ainda dá tempo da gente desmistificar e anular a cada dia que passa a ação desses celibatários involuntários dentro da nossa família. Se eles quiserem estar com essas atmosferas da internet, que eles estejam, mas que as nossas filhas e as nossas garotas também estejam preparadas para saber como se defender dessas pessoas. É essa a mensagem de hoje para vocês. Muito cuidado com esse grupo chamado Incel. Um abraço.